Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu e está começando mais um episódio do podcast Garras do Meu Sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma vitória do Atlético contra o Bucaramanga, lá na Colômbia. Uma vitória muito improvável, dadas as circunstâncias em que aconteceram o jogo, que foram circunstâncias graves para o Atlético, porque o Atlético não jogou absolutamente nada hoje. O Atlético veio em campo com o que tinha de melhor possível e mesmo assim não demonstrou nenhum pingo de futebol, e o primeiro tempo foi constrangedor o que aconteceu. Mas antes de falar do jogo, vou falar da notícia do Atlético dessa semana. O Atlético está a ponto de vender o Rubens. Se semana passada eu reclamei que o time não tem volantes, agora, uma semana depois, o time resolve vender um dos poucos jogadores que pode jogar de volante, um dos poucos jogadores que joga de volante e faz diferença nesse time. Porque um problema que o Atlético tem durante todo o ano, e que foi um problema hoje, é que os nossos volantes são muito fracos. A gente não tem volante de verdade nesse time e é difícil imaginar o Atlético avançando nas competições com a dupla de volantes que jogou hoje. A dupla Alan Franco e Gabriel Menino, é a duplinha Arame Liso e é a duplinha que não consegue criar nada. Para mim, o grande problema do Atlético nesse jogo foi o meio-campo, principalmente os volantes. Esse é um problema grave do Atlético o ano inteiro e vai piorar com a venda do Rubens. Mas vamos falar do que aconteceu hoje, né? O Atlético venceu, então vamos comemorar uma vitória do Atlético. O Atlético entrou em campo com o que tinha possivelmente o de melhor nas circunstâncias, né? Com o Patrick machucado e com o Coelho machucado. O Atlético entrou em campo com o Emerson no gol, Natanael e Arana nas laterais, Lianco e Júnior Alonso na zaga, de volantes Gabriel Menino e Alan Franco, e no ataque Dudu, Scarpa, Hulk e Rony. E desde o início do jogo ficou claro que esse é um jogo muito difícil para o Atlético. O Bucaramanga apertou a saída de bola e o Galo não conseguia fazer nenhuma saída de bola tocando. O Atlético teve que sair com chutões. Ficou tão claro isso que então o Cuca e o time tiveram a brilhante ideia de fazer o Scarpa participar da saída de bola. E eu estou falando isso ironicamente, porque no primeiro lance que o Scarpa fez isso, ele deu a bola de graça para o adversário em um lance absurdo. O Scarpa é a mesma zoeira que acontece com o Neymar na internet. Tem o Neymar hipotético e o Neymar real. Nas suas devidas proporções, bem pequenininhas, o Scarpa também vive isso dentro do Atlético. Tem o Scarpa real e o Scarpa hipotético. O Scarpa hipotético é o que ajuda o time na saída de bola, como nesse caso, é o cara que cria jogadas para o time, mas o Scarpa real é um jogador muito limitado, que não aparece em campo de jeito nenhum. É um jogador que cria muito pouco para o status e para o salário que ele possui. Então não é que ele nunca participa de nenhum lance de ataque, às vezes ele participa, e às vezes ele é importante, mas é muito pouco para o jogador com esse status e com esse salário que ele possui. Outro problema que aconteceu também no primeiro tempo foi o lado esquerdo da defesa com Alonso e Arana. O Arana está voltando, mas ele está muito lento. O Arana não consegue correr e essa combinação Alonso e Arana é uma combinação horrível. É a combinação que nos tirou do Mundial de Clubes. É a combinação que nos tirou uma Libertadores. São dois jogadores muito superestimados e que estão aí no declínio da carreira. E o primeiro tempo foi um desastre completo. O Bucaramanga acabou com o Atlético. Eu olhei aos 23 minutos ali do primeiro tempo, o Hulk praticamente não tinha tocado na bola, o Rony também não. Tanto o Hulk como o Rony tiveram um primeiro tempo totalmente apagado porque a bola não chegava para eles. Mas o problema não foi nem o ataque em si e nem a defesa em si. O problema do Atlético é que faltou meio campo. Os dois volantes do Atlético, eles são muito ruins. Eles não são bons marcadores, eles não protegem a defesa. Inclusive, aquele espaço que fica ali na entrada da área do Atlético aconteceu de novo. O Bucaramanga teve várias oportunidades de chutar, não acertaram, mas tiveram essas oportunidades. E eles também não conseguem fazer a saída de bola. O Scarpa teve que voltar para fazer a saída de bola do time, porque o time não teve saída de bola no primeiro tempo. E os meias criativos, considerando aí o Dudu e o Scarpa como meias criativos, também não criaram nada. Então o problema do Atlético foi o meio campo inteiro, mas principalmente ali os volantes. A dupla de volante do Atlético é muito complicada, é muito fraca. E sem reforço nesta vaga, vai ser muito difícil o Atlético conseguir qualquer coisa nesse campeonato, qualquer coisa no Brasileirão, qualquer coisa na Copa do Brasil. Inclusive a Copa do Brasil a gente tá para sair, né? Porque é impossível esse time ganhar do Flamengo pelo que tá jogando. A gente tem que esperar um milagre acontecer, porque vendo o futebol jogado é impossível esse time ganhar do Flamengo. E aí, na segunda metade ali do primeiro tempo, o Everson sai
o Everson sai bizonhamente do gol e o Lianco salva uma bola na linha embaixo das traves. Esse lance do Lianco foi muito engraçado, porque um pouco antes o Lianco quase entregou um gol fazendo uma linha de impedimento errada e o cara do Bucaramanga saiu cara a cara com o Everson. E aí eu pensei, aquele pensamento que eu tenho sobre o Lianco há muito tempo, o Lianco é definitivamente o melhor zagueiro do time, mas ao mesmo tempo ele erra muito e dá muitos gols pro adversário, né? Então às vezes, mesmo sendo o melhor zagueiro do time, parece que não compensa, né? O tanto de falhas que ele entrega, tantas falhas decisivas que ele comete. Mas hoje valeu a pena, porque ele salvou um gol embaixo da trave, a bola bateu na cara dele e não foi, era pro Bucaramanga ter aberto pela cara ali, e seria um jogo totalmente diferente, porque o Bucaramanga era muito melhor que o Atlético nesse primeiro tempo, e foi uma partida horrível de todo mundo nesse primeiro tempo. Foi um primeiro tempo para se esquecer. O Atlético não jogou nada, tem esse buraco no meio campo. Lembrou muito o time do Marcelo Oliveira do Atlético, né? Que era um time que tinha uma parte do campo que ficava vazia, parecia que não tinha jogador, parecia que o Atlético começava as partidas com um jogador a menos todo jogo. E é muito parecido com o que acontece com o Atlético atualmente, porque o Atlético começa a escalação com 2 jogadores listados como volantes, mas na prática não tem nenhum. O Gabriel Menino não mostrou ainda a que veio aqui. O Cuca claramente não gosta muito dele, porque o Gabriel Menino sai todo jogo. Vocês podem prestar atenção que ele é substituído todo jogo. O Cuca realmente não confia e não gosta do que ele apresenta, mas não tem mais opção, né? As opções que tinham foram vendendo. Batalha vendeu, Otávio vendeu, Rubens vendeu, não tá sobrando ninguém. E o outro é o Alan Franco, que, pelo amor de Deus, o Alan Franco, eu falo mal dele aqui quase todo jogo. Ele é o fantasminha camarada, ele é um jogador muito ruim e muito limitado. E quando começou o segundo tempo, o Atlético conseguiu dar o primeiro chute com defesa do goleiro ali no início do segundo tempo, porque no primeiro tempo o Atlético teve algumas finalizações, mas nenhuma no gol. Então o Atlético conseguiu fazer o goleiro defender ali no início do segundo tempo. E aos 6 minutos, o Alan Franco fez uma falta muito forte, muito física, e tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Nas redes sociais, a torcida do Atlético ficou muito preocupada, porque depois daquele primeiro tempo horrível e com o jogador a menos, a derrota parecia certa. Mas eu particularmente vi como algo muito positivo essa expulsão do Alan Franco. Não porque eu achei que o Atlético ia vencer esse jogo. Eu inclusive, achei que o Atlético ia perder esse jogo depois dessa expulsão. Mas eu fiquei feliz por saber que no próximo jogo eu não teria que ver esse Alan Franco em campo, porque o Atlético começa com um jogador a menos todo jogo. Então o fato do Alan Franco não jogar é positivo para o Atlético. Então para mim tinha sido o melhor lance do jogo, saber que eu não vou ter que aturar o Alan Franco por pelo menos 90 minutos. Por pelo menos 90 minutos eu vou ter que ver outro jogador me dando raiva lá. O Alan Franco eu não vou ter que aguentar, suportar esse jogador completamente inútil, horrível na defesa e inexistente no ataque, que é o Alan Franco. Pra mim o Alan Franco é o novo Patrick, não o Patrick que tá aqui agora no Atlético, que veio do Palmeiras. O Patrick original, o Patrick lateral direito, que de alguma forma conseguia ser titular do Atlético sem nunca ter jogado uma partida bem. É o Alan Franco. O Alan Franco tá aqui no Atlético há vários e vários anos, ele nunca fez uma boa partida pelo Atlético. É um jogador inexistente quando o time tem a bola. Ele não aparece, ele fica escondendo dentro de campo. E aí, se já estava difícil, aconteceu o óbvio, o Bucaramanga dominou o jogo completamente. O Atlético começou naquela lentidão, fazendo toda a faltinha, caía, machucava. O Everson fez aquele show dele de demorar para bater tiro de meta, de se contundir a cada defesa. O time do Atlético estava querendo um empate e, pela escalação inicial que eu falei para vocês, o time do Atlético, sem o Alan Franco, ainda estava com jogadores ali no ataque que não são muito propensos a defender, tipo o Dudu e o Hulk e o Scarpa. Eu achei que o Cuca demorou a colocar o Igor Gomes em campo. O Cuca já tinha tirado o menino, que fez uma partida horrível no primeiro tempo. Ele tinha colocado o Ivan Roman, o zagueiro improvisado de volante. Então ele só tinha mais uma opção ali para fazer, que era colocar o Igor Gomes, e ele demorou um pouquinho. Quando ele colocou o Igor Gomes, as coisas deram certo. O Atlético deu uma sorte imensa. O Igor Gomes sempre entra bem no segundo tempo, né? Quando ele é titular, ele não vai bem, mas quando ele vem do banco, costuma funcionar. Ele roubou uma bola, fez a tabela e saiu na cara do gol. O adversário puxou ele caiu dentro da área, o juiz marcou o pênalti. Era o grande momento do Atlético, o Atlético deu a sorte do jogo. O Hulk bateu o pênalti, fez o gol da vitória. O Atlético não jogou nada no primeiro tempo, também não jogou nada no segundo. No segundo, com motivos, né? Jogou com um jogador a menos, mas conseguiu sair com essa vitória totalmente inesperada.
O Atlético arrancou essa vitória aí na marra porque o time não jogou nada, mas conseguiu vencer o Bucaramanga fora de casa e agora está com muitas chances de se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. É positivo, o Atlético, a gente torce para o Atlético, então a gente quer que o Atlético avance, quer que o Atlético continue avançando nas competições, mas depois de assistir essa partida e analisar assim friamente o que aconteceu, é muito desesperador o que vem acontecendo com o Atlético. Os donos do clube estão destruindo o clube que a gente ama. Como Alexandre Calil disse, o time perdeu a alma, não existe mais uma conexão com o torcedor e a cada coisa que acontece isso fica mais claro. São muitas mentiras pra gente e pro técnico. O técnico pediu volante o ano inteiro e a cada mês que se passa ele tem um volante a menos. Já foram 3 volantes vendidos e nenhum contratado, né? Porque vieram aí o Gabriel Menino e o Patrick, mas eles não mostraram muita coisa até hoje, né? O Gabriel Menino é substituto do jogo, o Cuca claramente não gosta muito dele, e o Patrick tá sempre contundido. Muito triste o que vem acontecendo com o Atlético, muito desesperador o quão mal o Atlético voltou depois de tanto tempo descansando e treinando. Foram 2 jogos difíceis, obviamente, né? Bahia e Bucaramanga, mas, pelo amor de Deus, não dá muita esperança que esse time vai ser capaz de derrotar o Flamengo na Copa do Brasil e não dá muita esperança que esse time vai conseguir chegar ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Então nossa esperança é a Sul-Americana mesmo. A nossa chance de título é a Sul-Americana porque tem os adversários mais fracos. Não quer dizer que o Atlético esteja jogando bem, mas talvez a diferença técnica faça a diferença. Essa é a nossa esperança para esse ano ruim, esse ano triste do atleticano, esse ano em que a distância do torcedor com o time aumenta cada vez mais, porque todo mundo tá cansado de mentiras, todo mundo tá cansado dessa ladainha que os donos do clube fazem todo dia uma mentira diferente e a gente tá vendo nosso time definhando dia após dia. Por hoje é só, fico feliz com a vitória do Atlético, vamos pelo menos ter uns 2 ou 3 dias de paz, mas domingo tem o Palmeiras e aí vai ser outra porrada. Eu fico por aqui, God bless e good night.